dia, meus irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parece até um bordão mesmo, mas não é. Se você estava aqui na última vez que eu preguei, você sabe que eu falei a mesma coisa. É impressionante como o Senhor passa a palavra dele em mim primeiro antes de eu entregar. Então, nós vamos falar hoje de uma palavra que o Senhor me deu no devocional na semana passada, antes mesmo de eu saber que eu ia pregar. E eu conversei com algumas pessoas essa semana sobre esse assunto. Então, eu não estou dando conta para ninguém. É o Senhor quem mandou falar sobre isso. E nós vamos falar nessa manhã. Queria que vocês se colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 23. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, nós te entregamos a honra, a glória, todo o louvor. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa manhã. Pai, que ao sair daqui ninguém lembre o meu nome, mas lembre o nome de Cristo. Pai, que a glória seja dada a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único digno, o único que merece o louvor, a honra e toda a glória. Fale conosco nessa manhã, Pai, quebranta o nosso coração, tire todo o sofisma da nossa mente, os tampões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos. Pai, quebranta o nosso coração nessa manhã com a exposição da Tua verdade. Espírito da verdade, ministra os nossos corações nessa manhã. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos nós saiamos daqui, ó Pai, completamente transformados, porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva e ela é a única que pode mudar a nossa mente e o nosso coração. Fale conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra seu coração para que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que lhe deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu servo tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Pode sentar, não feche a sua Bíblia, nós vamos continuar no texto. Esse é um texto conhecido da palavra, provavelmente muitos de vocês já ouviram algo sobre ele, mas o Senhor tem a palavra
me paga. E a Bíblia fala da grosseria com que aquilo é cobrado. Se você for ali no versículo 28, diz que o servo sufocava com o servo e falava: você vai me pagar o que você me deve. Aquele conservo então clama também por misericórdia. Pelo amor de Deus, olha, eu não tenho como pagar. Tem misericórdia de mim, eu não consigo te pagar. Me espera que eu vou te pagar. E aquele servo então não perdoa a dívida daquele conservo e manda que ele também fosse preso para que ele pudesse pagar aquela dívida. Quando nós olhamos para essa história, a maioria de nós tem a mesma reação de olhar para aquele servo e pensar: que homem ruim, que homem mau, tinha acabado de ser perdoado, mas não pôde perdoar aquela dívida. Olha para ele e fala assim: nossa, mas a dívida dele era muito maior e ele foi perdoado. Por que ele não pôde perdoar uma dívida menor? Fato é, meus irmãos, que nós somos o servo dessa história. Cada um de nós é o servo dessa história. Nós temos um rei, um Deus soberano, criador de todas as coisas, e há algo que nós precisamos entender sobre este Deus: ele é santo. Santo. Ele não compactua com o pecado. Não há nenhuma raiz de variação nele. Ele é um Deus santo, imutável. Ele era tão santo na criação quanto ele será no Apocalipse. Ele é santo. Um Deus que não compactua com o mínimo pecado que nós temos. Nós, seres humanos, temos mania de colocar os pecados em classificação. Isso aqui é pecadinho, isso aqui é pecadão. Para Deus tudo é pecado. Quem mata, quem rouba, quem mente, quem fofoca, é tudo pecado. A única diferença é a consequência. Fere a santidade de Deus da mesma forma. Então esse Deus, este rei, um dia presta contas comigo e com você. E a dívida que nós temos com esse Deus é impagável. Você pode ser bonzinho o tanto que você for, o tanto que você quiser, o tanto que você conseguir se esforçar para ser. Você nunca vai conseguir pagar a sua dívida com Deus. Por quê? Porque Ele é santo. A nossa natureza é pecaminosa. Há pecado em nós mesmo no dia que a gente nem falou nenhuma mentirinha. Por quê? Porque a motivação do nosso coração também é avaliada. O pensamento da nossa mente também é avaliado. Então, tudo em nós aponta para o pecado. Tudo em nós aponta para o pecado. A Bíblia fala que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. Então, a nossa dívida com Deus é uma dívida de morte, de sangue. Nós pecamos. A Bíblia fala o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por mais que você ache, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou correta, eu ando corretamente, você pecou e destituído você está da glória de Deus, assim como eu. O salário pela nossa conduta é a morte. Então, a nossa dívida com esse rei, ela é impagável. Porque mesmo que nós morrêssemos por nós mesmos, nós não somos santos. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, o cordeiro que era levado para o sacrifício, ele era sem mácula, ele era puro, ele não tinha defeito. Então, se nós fôssemos nos entregar por nós mesmos, nós seríamos um sacrifício perfeito? Não, porque nós temos a nossa natureza em pecado. Amém? Então nós somos impagáveis. A nossa dívida é impagável diante do Senhor. Mas pela graça desse rei, ele comprou a nossa dívida. Ele olhou para nós, sabia que nós não poderíamos pagar pelo nosso pecado.
Não foi de Deus. Foi um preço de sangue. Uma vida derramada pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Então Deus olha para nós lá do alto e nos vê limpos. Porque a nossa dívida foi paga. Meus irmãos, é muito importante que a gente entenda, porque eu acho que às vezes na caminhada cristã nós nos tornamos meio meritocratas. Eu mereço, eu sou bom, eu não minto, eu não roubo, eu não peco, eu não faço. Mas nós hoje, diante da mesa de Cristo, precisamos entender o preço que nós tínhamos que pagar. Era a cruz. A nossa dívida era para ter sido paga com a nossa morte. E Ele tomou o nosso lugar. Então, não se esqueça, a sua dívida diante de Deus era impagável. Então Ele vem, compra a nossa dívida, morre no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos relacionamento com esse Rei, que é santo. Amém? Então a sua dívida, ela foi grande ou foi pequena? Foi enorme. A dívida que você tinha era muito grande. Amém? Então nós somos os servos dessa história, ok? Olha para o lado agora. Olha aí para o lado. O conservo está aí. Talvez essa pessoa que sentou do seu lado hoje, talvez a que está atrás, talvez a que você dorme com ela em casa, talvez aquela que você chama de mãe ou pai, talvez aquela que você chama de filho, ele também pecou contra você. Talvez ele te feriu muito. Talvez aquela pessoa que está lá na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ela te feriu com palavras. Talvez ela te humilhou. Talvez aquele que é sua mãe ou seu pai te abandonou, foi embora, te largou para trás. Talvez a pessoa que você mais amava, um amigo, um cônjuge, alguém que você tinha com confiança naquela pessoa, talvez ela te traiu. Doeu muito. Essa pessoa então passa a ter uma dívida com você. Ela fez de uma forma que ela não podia ter feito. Ela falou de uma forma que ela não podia ter falado. Ela agiu de uma forma que ela não podia ter agido com você. E a partir de agora, então, ela tem uma dívida com você. E nós, seres humanos, nos achamos no direito de ir cobrar. Nós temos direitos? Temos. Essa pessoa infringiu uma regra comigo. Ela me magoou, ela me machucou, ela me feriu e doeu. Nós não estamos aqui para dizer que aquilo que te aconteceu não é válido a sua dor. É válido, ok? Nós entendemos que a traição dói. Nós entendemos que as palavras doem. Nós entendemos que o abandono dói. Amém? Nós entendemos. E então nós nos colocamos diante do nosso conservo, do nosso companheiro, e chegamos diante dele falando assim: paga o que me deve. Paga o que você me deve. Você mentiu contra mim, você me feriu, você me abandonou, você me machucou. Me paga o que você me deve. E às vezes essa pessoa nos feriu quando a gente ainda estava lá na infância, quando a gente ainda era criança. Talvez essa pessoa te feriu há 10, 15, 20 anos. E você tem no seu bolso assim, ó, o escrito de dívida dessa pessoa. Cada vez que ela passa perto de você, você está na cara dela. Você pegou contra mim. Lembra daquele dia? Lembra do que você fez comigo? Às vezes aquela pessoa chega para falar, para conversar 20 anos depois. E a primeira coisa que você olha quando ela vem, você fala assim: vou nem ouvir. Você pegou contra mim quando eu era mais nova? Isso aí me maltratou, isso me abandonou. Essa pessoa que você não faz ideia do que ela é capaz. Nós temos sempre o nosso espírito de dívida contra aquela pessoa, pronto para atacar na cara dela, pronto para levantar e falar assim: aqui, olha, eu tenho o direito de falar mal daquela pessoa porque ele pecou contra mim.
fez com o seu conservo. Olha para trás e olha para o quanto você foi perdoado. Olha para o quanto naquela cruz Cristo derramou o sangue dele para que você fosse perdoado. Ele pagou pela sua dívida, que nós já entendemos que era muito, muito, muito grande. Quando você foi lá, você clamou por misericórdia. Quando nós conhecemos a Cristo e entendemos os nossos pecados, nós chegamos diante de Deus e clamamos como? Deus, tem misericórdia de mim, porque eu pequei. Jesus, eu preciso do Senhor, porque eu sou pecador, eu menti, eu roubei, eu traí, eu falhei. Jesus, me perdoa. Nós chegamos diante de Cristo clamando por misericórdia. E aí, quando nós olhamos para o nosso irmão que pecou contra nós, nós queremos o quê? Justiça. Jesus, ele pecou contra mim, o Senhor viu? Ele falou contra mim, o Senhor viu? Ele me abandonou, o Senhor viu o que ele fez contra mim? E rapidamente nós esquecemos o que nós fizemos contra Deus. Rapidamente nós esquecemos da nossa natureza. Quando queremos por nós, nós queremos misericórdia, mas quando nós queremos do outro, nós queremos justiça. Jesus cobra dele. E seja duro, Senhor, porque ele precisa entender que ele me feriu. Eu não estou colocando aqui em xeque o tamanho da sua ferida. Mas mesmo que você tenha sido violentado da pior forma possível, o que essa pessoa te causou é menor do que o que você causou a Deus. É muito menor. O que você foi perdoado, essa dívida que você tinha com Deus, ela é imensamente maior do que a dívida que o seu irmão pode ter com você. E o que nós precisamos entender é que perdão é escolha, não é sentimento. Você não vai sair daqui hoje sentindo meu coração o desejo de perdoar aquela pessoa. Não é sentimento. Nós precisamos parar de andar movidos pelos nossos sentimentos. É escolha, é decisão. A Bíblia fala que aquele rei, ele escolheu perdoar aquele servo. E aquele servo escolheu cobrar a dívida do seu conservo. É escolha. Não é sentir. Não é um desejo que há no nosso coração. Até porque eu sei o quanto doeu. Pelo menos em mim eu sei. Eu sei o quanto dói ser abandonado. Eu sei o quanto dói aquelas palavras de humilhação que a gente recebeu. Eu sei que dói. Eu não sou um anjo. Eu também fui ferida. Só que a gente precisa entender. A gente fere também. Só que às vezes a gente esquece dessa parte. Quantas pessoas ao longo da nossa vida nós já ferimos? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E às vezes a gente olha para a gente com muita misericórdia. Não, realmente eu errei com meu esposo aquele dia. Mas eu estava tão cansada. Ele age considerar. Quando eu ajo, quando eu falo, muitas vezes eu consigo olhar para mim e ver aquela misericórdia. Mas quando eu olho para o outro, eu quero a justiça. Eu quero que Deus pese a mão sobre ele e cobre dele aquilo que aconteceu. Então saia daqui hoje com este entendimento. Perdão é escolha. Nós precisamos escolher o perdão. Por quê? Vai comigo lá no versículo 35. Diz assim. Volta no 34, por gentileza. Indignado, os seus
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão por suas ofensas. Eu não sei você, mas quando eu fui muito ferida pelo meu pai, muito ferida pelo meu pai. Mas desde a adolescência eu já conhecia a Cristo, já vinha à igreja. Desde a adolescência, tudo que tinha sobre cura da alma eu participava. Encontro, reencontro, pós-encontro, clínica da alma, renúncia, tudo eu fazia. Eu sentava com a minha liderança e eu confessava, eu pedia ajuda. Eu queria perdoar ele, eu não conseguia, mas eu queria. E aí, quando foi passando o tempo, quando eu chegava num culto como esse, que eu entendia que o texto ia ser sobre perdão, eu falava, não, mas de novo? A primeira coisa que eu pensava, não é sobre meu pai, porque ele eu vou perdoar. E a única pessoa que ficava na minha mente, talvez igual esteja na sua agora, tem uma pessoa piscando aí, perdoa ela. E aí ficava o meu pai lá piscando na minha mente, assim, ó, durante o culto inteiro, durante a pregação inteira. E às vezes, boa parte da pregação eu ficava assim, mas eu já perdoei ele, não tem que perdoar. Nossa, de novo? E eu resistia, e eu retinha o perdão, porque eu achava que eu já tinha perdoado. Se você conta uma história, ou fala sobre alguém, e o seu corpo dá algum sinal, você ainda tem que perdoar. Às vezes você fala da pessoa, sua cabeça dói, você tem enjoo, você já tem raiva, você já olha e fala assim, não quero ouvir. Você tem que perdoar. Mas por que parece que é tão difícil? Porque às vezes essa pessoa, ela fez coisas com você, e aquela situação que ela fez com você envolve muita coisa. Às vezes envolve palavra, às vezes envolve uma atitude, às vezes envolve ali anos de repetições. Então às vezes você não está perdoando aquela pessoa por uma coisa, às vezes você está perdoando muitas coisas com a mesma pessoa. A dívida dela talvez com você tenha sido grande. E o que a gente não pode é reter aquilo como se aquilo fosse assim, eu não quero mexer nisso porque isso dói. Ok, mas permanecer com isso aí dentro também vai continuar doendo. E o pior, aqui fala que se você não perdoar do coração, você vai ser entregue a atormentadores. Como assim? No Pai Nosso nós oramos assim, Senhor, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me ofende. Nós colocamos essa condição a Deus. Senhor, me perdoe. Então o rei está lá. O rei, me perdoa, assim como eu perdoo o meu conservo. E se você não perdoa o seu conservo? Se você não perdoa quem tem caminhado com você, você mesmo colocou uma condição para você não receber o seu perdão. E aí? Aqui fala claramente que o nosso Pai Celestial, Ele está olhando não só a palavra que sai da nossa boca, mas o nosso coração. Talvez de boca para fora você fala, não, já perdoei. Não, para mim falar sobre isso, já perdoei. Mas quando nós vamos olhar para o coração está lá sangrando, está doente, está amargurado. Você não tem conseguido nem citar o nome dessa pessoa, porque ainda está doendo. Meus irmãos, reconhecer que nós precisamos perdoar não é errado. Reconhecer que nós ainda temos mágoa não é o problema. O problema é quando nós abraçamos essa mágoa, abraçamos esse sentimento e falamos assim, não quero mexer nisso. Saia daqui hoje com este entendimento. Isso é uma escolha. É uma escolha que você precisa ter consciente. E aí talvez você fale assim comigo. Olha, eu não consigo perdoar. Amém. Tudo bem. Mas você quer? Quer. Então hoje eu vou te dar mais uma arma para você perdoar. Para você conseguir isso. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses.
Célula. Aqui Paulo está falando aos Tessalonicenses. E ele diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Eu acho isso uma oração lindíssima. Ele está falando aos Tessalonicenses, e isso é uma oração e é a que nós devemos fazer por nós nessa manhã. Que o seu amor cresça muitíssimo. Você para com o seu irmão, o seu irmão para com todos, vocês para comigo, o meu para com vocês. Assim a gente vai alcançar o bairro, assim a gente vai alcançar a cidade, assim a gente vai alcançar o Brasil, e assim a gente vai alcançar as nações. Que o nosso amor cresça. Que o nosso amor cresça, o meu para com o outro, do outro para com todos. Nosso amor. Por que o amor pobre? Em 1 Pedro 4:8 diz assim, Pedro diz assim aos cristãos: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O seu amor cresça muitíssimo, muito, não, muitíssimo, porque esse amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quando nós temos o amor de Cristo em nós, no nosso coração, e aquele amor nos move, quando esse amor é gerado em nós, nós entendemos: eu fui perdoado por algo muito maior. Se Cristo me perdoou, eu também consigo perdoar, porque esse amor está sobre mim. Então Ele vai cobrir o pecado do meu irmão. Não é encobrir, não é esconder o pecado do seu irmão. Se o seu irmão pecou, você chega com amor, você exorta e cuida dele para ele não pecar mais. Amém? Mas o cobrir quer dizer que se aquele irmão pecou contra mim, eu vou amá-lo a ponto de perdoar. Entende como que a gente consegue perdoar dores que foram muito grandes contra nós? É com o amor. É só o amor. Porque na nossa consciência, a pastora Lília usou um termo da Bíblia, a nossa justiça é trapo de imundícia. Por quê? Porque na minha justiça eu vou olhar o lado de quem? O meu. Mas na justiça de Cristo, ele é fiel. Ele olha para todos os lados daquela história. Ele não olha só para um, só para o outro. Ele não é um rei imparcial. Não é um rei parcial. Ele é imparcial. Ele não está do lado de ninguém para beneficiar um ao outro. Então, quando eu olho para aquele irmão com o amor de Cristo e não com a minha justiça, eu consigo perdoá-lo. Por quê? Porque eu fui perdoado primeiro. Então eu posso olhar para aquela pessoa que me agrediu de forma absurda, que pecou comigo de uma forma extremamente dolorosa, e olhar para aquela pessoa e amá-la. Humanamente falando, a gente consegue? Não consegue. Então onde nós temos que procurar esse amor? Abra comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É fruto
do Espírito. Nós entendemos que o perdão é escolha. Amém? Entendemos que para perdoar nós precisamos amar. E não é o amor sentimento. É o amor gerado pelo Espírito em mim. Porque amar as pessoas que não nos causam problemas é fácil. Amar a minha família é muito fácil. Meu esposo é um homem maravilhoso, os meus filhos são crianças maravilhosas. Amá-los é muito fácil. Eu não preciso me esforçar para amá-los. É fácil. Mas amar ao meu pai, que me abandonou aos 7 anos e depois ainda fez mais uma pancada de coisa errada comigo, eu precisei do fruto do Espírito em mim para amar aquele homem. Eu precisei do amor de Cristo em mim para conseguir perdoá-lo. Foi um dia? Não foi. O maior processo, eu me lembro que quando eu comecei o trabalho de perdão com o papai, eu tinha 10 anos. Com a minha vida de célula, eu já trabalhava o perdão com meu pai. De tão pouquinho que meu pai perdoou comigo. Então, desde os 10 anos, eu ia, voltava, ouvia uma pregação, mas dentro do meu coração eu tinha um estudo. Eu não quero que esse homem morre porque ele não vai morrer. Quando eu tinha mais ou menos 25, 26 anos, meu pai foi descoberto que ele tinha cirrose hepática. E eu fui visitá-lo no hospital. Eu tinha tantos problemas com o meu pai que eu não conseguia me aproximar dele sozinha. Então a minha mãe tinha que ir comigo para eu conseguir chegar perto dele. Naquele dia que eu olhei a minha situação, meu corpo tremia do alto a baixo, eu tinha ânsia de vômito, eu estava gelado, meu coração estava estranho, e eu pensava, é o meu pai? Por que eu estou desse jeito? Naquele dia eu voltei para casa, Deus, meu pai está morrendo. E eu não quero carregar a dor de não ter perdoado ele depois dele morto. Então me ajuda. E eu lembro que eu chorei toda aquela noite, pedindo a Deus me ajuda a perdoar aquele homem. Daí, até se concretizar, foram 2 anos, 8 visitas. Cada vez que eu visitava o meu pai, eu entendia algo, voltava para casa e ia trabalhar aquele algo. Então, nessa primeira visita, eu cheguei e falei, gente, isso é um absurdo. Para chegar perto do meu pai, tentar com alguém? Não, Deus, eu preciso conseguir chegar perto do meu pai. Me ajuda a perdoar. Na visita seguinte, eu consegui ir sozinha. Mas eu não consegui chegar perto dele. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Deus, eu preciso perdoar o meu pai. Jesus, me ajuda, lava o meu coração. E eu, na outra visita, eu cheguei perto dele, assim, na cama, assim, mas tocava comigo. Gente, isso é um absurdo. Preciso conseguir tocar meu pai. É meu pai. E assim foram até a 8ª vez. Quando eu cheguei lá, eu falava assim, Deus, eu quero falar com meu pai que ele morreu. Eu preciso externar o amor que eu tinha por aquele homem. Eu tinha um misto de amor e ódio. E naquele dia, e naquela época, eu falava, Deus, eu quero amar. E a última visita que eu tive é o meu pai. Eu deitei em cima dele, na cama do hospital. Nós dois choramos e eu declarei a ele o quanto eu o amava e que eu havia perdoado ele. Foi fácil? Não. Cada vez que eu o visitava, eu voltava para casa, chorava uma noite e pensava, meu Deus, não deixe ele morrer. Deus, não deixe ele morrer antes de eu resolver isso. Quando um dia eu recebi a notícia que o papai tinha falecido, eu sabia, eu não carreguei nenhuma dívida. Consegui rasgar toda a dívida que ele tinha comigo. Acabou, o papai foi embora comigo assim, ó, chorando na beirada do caixão, não era de remorso. É porque eu tinha conseguido perdoar aquele homem. Não foi fácil. Não foi da noite para o dia. Foram anos. Mas eu não desisti. Eu tinha uma decisão no meu coração. Eu quero perdoar esse homem. Eu quero amá-lo. Eu quero conseguir falar dele sem passar mal. Eu quero conseguir lembrar dele com saudade. Hoje, eu te falo com todas as letras. Eu fui amada
Mesmo que nós tenhamos tido uma história um pouquinho contornada. Mas eu amei e fui amada. Como que eu consegui chegar a esse entendimento? Pelo Espírito Santo de Deus, que gerou amor no meu coração por aquele homem. Não é fácil nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Gente, nós estamos falando de talvez um abuso, talvez um abandono, uma traição. Porque às vezes perdoar uma mentira que a pessoa falou, às vezes você até consegue. Às vezes fala assim, nossa, tá bom, fulano, tá bom, te perdoo. Nós estamos falando de dores que às vezes estão enraizadas dentro de nós. Mas, meu irmão, deixa eu te falar, você está carregando isso desde os 5 anos de idade. Até que dia? Até quando você vai continuar carregando esse fardo de morte sobre as suas costas? Talvez essa pessoa, ela pegou com você há anos atrás. Talvez hoje ela já mudou, só que você nem consegue ver, porque você ainda enxerga ela com aquele olhar de dor daquela época. Meus irmãos, nós temos um excelente aliado, Espírito Santo de Deus, que gera o amor em nós. Como? Em oração. Às vezes nós queremos fazer orações bonitas diante do Senhor, mas que não são verdadeiras. Oh, excelentíssimo, grandioso Pai. E lá dentro está tudo podre, tudo fedendo, como um sepulcro caiado. O sepulcro caiado, ele é bonitão. O sepulcro, ele é bonito por fora. Talvez você olhe, tem lá uma pedra de mármore, um trem bonito, cheio de flor. Se você abrir, tem um defunto lá dentro, um corpo fedendo. Talvez você é assim. Por fora, você tem uma aparência linda, de glória, de honra. Mas dentro de você, a podridão, a falta de perdão está te consumindo. Está te entristecendo, essa raiz de amargura está te matando. E aí você chega diante de Deus com palavras que parecem bonitas, mas ele olha o coração. Melhor seria se você falasse: Deus, eu odeio aquela fulana, eu odeio aquele ciclano, mas eu não quero continuar assim. Me ajuda a perdoar. É a verdade que saiu. Aí o Senhor se alegra. Aí Ele tem liberdade para trabalhar. Aí Ele tem espaço para agir. E o Espírito vai gerando amor em você, com a sua verdade, com o que você falou. A Bíblia fala no Salmo: crê, por isso falei. Se você crê que o amor de Deus, ele é o suficiente para te levar ao perdão, declare na sua boca: Jesus, eu não consigo perdoar, mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me levar a esse lugar de perdoar aquela pessoa de tantos anos atrás. Conta para Deus o que aconteceu. Conta o que Ele te fez. Apresenta ao Senhor as suas dores. Mas escolha a cada confissão: eu quero perdoar. Eu quero olhar para essa pessoa e não ver todo o escrito de dívida dela na cara dela. Eu quero conseguir olhar para ela e falar assim: nossa, consegui. Com a ajuda de Deus, hoje eu amo essa pessoa. E aí alguém olhar e falar assim: nossa, mas ele não fez isso. Assim fez. Mas eu perdoei. Você vai esquecer? Não, nós não trabalhamos com amnésia. É história, é a sua história. A minha história com meu pai está aqui, é a minha história. Eu posso te contar tudo que ele fez. É a minha história, a história da Poliana e do Eduardo. Mas eu também posso te contar, hoje não dói mais. Posso te contar toda a minha história com meu pai. Ela não me dói mais. Por quê? Porque eu rasguei a dívida que ele tinha comigo. Porque eu sou boa? Porque Cristo me amou. Porque Cristo me perdoou. Porque Cristo olhou para mim com misericórdia. E Ele conhece os meus pecados. Não só os que vocês veem, mas os que eu sinto dentro de mim. E ninguém sabe. Ele conhece, Ele esquadrinha a minha mente, Ele esquadrinha o meu coração. A minha dívida
com ele era muito, infinitamente maior do que a dívida que o papai tinha comigo. É isso que me levou ao perdão. O amor dele por mim. O Espírito Santo gerou em mim esse perdão. Então é escolha. É escolha. Talvez você esteja pensando numa situação que você viveu. Talvez você olhe e fale assim, pô, doeu tanto. Talvez você precise de ajuda para passar por esse processo de perdão e está tudo bem. Eu não caminhei sozinha. Tive gente para me ajudar em todo o período de perdoar o meu pai. Tive líderes, pastores, participei de eventos. Não fui sozinha. Ninguém está falando que você tem que perdoar sozinho. Que tem que fazer tudo da hora para a noite para o dia e sozinho. Não é. O Senhor te dá ferramentas. Quando nós olhamos o texto de Tessalonicenses, fala que faça que o Senhor vos aumente. Então quem vai fazer aumentar? O Senhor. E faça crescer o amor uns para com os outros. E para com todos. Talvez você vai precisar confessar várias e várias vezes com a sua boca e falar, olha, eu preciso de ajuda, ora por mim. Por isso nós não devemos caminhar sozinhos. Por isso Deus instituiu liderança sobre nós. Por isso você deve estar numa célula, para que o seu líder te acompanhe, te ajude e cuide de você. Talvez você vai precisar de uma ajuda profissional e está tudo bem. O Senhor nos deu ferramentas. Mas o maior auxílio que você tem é o Espírito Santo. Gere isso em oração. Talvez você vai precisar jejuar por essa pessoa, por essa causa. Jesus, vou jejuar um mês. Todos os dias ali, Jesus, me ajuda a amar fulano, me ajuda a perdoar fulano. Jesus, me ajuda a rasgar a dívida dele. De coração. Talvez você vai orar por semanas e até meses, ou como eu, por anos. E está tudo bem. Contando que no final desse processo, você olha e fala assim, consegui. Agora eu consigo amar. Talvez você não tenha que conviver. Talvez você não vai ser amigo íntimo dessa pessoa. Talvez você não vai viver ali coladinho com ela. O importante é que você entenda, se Deus mandar eu conviver com essa pessoa, eu consigo conviver? Não, então ainda tem mais alguma coisa para perdoar. Se o Senhor falar assim com você, conviva com essa pessoa, você fala assim, amém. O amor de Cristo foi gerado a ponto de que, se eu precisar voltar a conviver, eu posso voltar a conviver, porque eu hoje amo essa pessoa. Não com o amor da Poliana, com o amor de Cristo. O amor foi gerado em mim. Não tente fazer com as suas próprias mãos. Eu era assim, quando eu recebi alguma ministração no colégio, aí eu pensava, ai, Deus, não tem que amar, né? Como que faz para amar? Vou ligar para ele. Aí ligava, na metade da conversa, eu já estava assim, não quero ouvir. Por quê? Eu estava tentando fazer com a minha mão, na minha força. Algo que eu deveria fazer com o Senhor, em oração. Fruto do Espírito é algo que vai ser gerado da raiz, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem que vir de dentro. E o dentro, só Deus pode mudar. Só o Espírito Santo de Deus vai fazer gerar esse amor em você. Não são as suas atitudes. Não é sair hoje e falar, ai, não tá bom, então vou sair daqui e vou fazer tal coisa. Não, vá orar primeiro. Coloque o seu coração diante de Deus primeiro. É como se você estivesse com uma ferida podre e você hoje olhar e falar assim, então tá bom, vou pôr um bandeira de piscina e vou viver a minha vida, porque agora eu sou sarada. Não, talvez essa ferida ela precisa ser aberta, lavada, coloca um remédio, faz um curativo. Quando for amanhã, tira o curativo de novo, lava de novo, põe remédio de novo, põe o curativo de novo. E é um processo.
importante é que você decida a cada vez, porque vai doer. Cada vez que você lembrar, cada vez que você mexer, seus sentimentos estão aí. Vai doer. Mas o importante é, mesmo que com dor, você olha, eu escolhi perdoar, porque eu fui perdoada, então eu quero perdoar. Eu escolhi amar, porque eu fui amada, então eu quero amar. E é escolha, dia a dia. Até que você olhe e fale assim: uau, eu amo aquela pessoa em Cristo Jesus. Eu consigo perdoar. Eu não esqueci, mas eu consigo amar. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus. E se durante essa ministração o Espírito Santo de Deus trouxe alguém na sua mente, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós estamos hoje diante da mesa de Cristo. O melhor lugar que nós temos para lembrar do quanto nós devíamos. O melhor lugar que nós temos para se lembrar das dívidas que nós tínhamos com Cristo. É a mesa do Senhor. Feche seus olhos. Lembre daquilo que Cristo te perdoou. Lembra do quanto você pecou contra Cristo. Deixe que Ele te revele a sua natureza. Deixe que Ele te revele quão mal você era sem Ele. Deixe
tendo dado graças, o partiu e disse. O Senhor partiu o pão, meus irmãos, depois de ser traído. Na mesma noite em que ele vai ser traído, ele parte o pão, ele compartilha o pão em meio à dor da traição. E ele disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. O Senhor partiu o corpo dele por mim e por você. Façam